ecumenismo corresponde a um esforço humano, não é um esforço divino, não é um esforço sobrenatural, é um esforço humano de buscar unidade, de buscar comunhão e realizarmos cooperação entre pessoas e grupos, apesar das diferenças que existem entre a gente. A palavra ecumênico ou ecumenismo vem de um termo grego que é oikoumene, que quer dizer exatamente, se pegar ao pé da letra, quer dizer casa comum, ou aqueles que habitam no mesmo espaço, que convivem no mesmo mundo, no mesmo contexto cultural, social, e que estão ali vivendo os mesmos conflitos, as mesmas aflições, que têm as mesmas necessidades e que se alegram juntos e que choram juntos, porque estão vivendo juntos no mesmo espaço. Os gregos antigos, quando usavam essa palavra, eles sempre tinham na cabeça deles a ideia de que a palavra oikoumene queria dizer o mundo inteiro habitado. Não um espaço tão somente, mas a ideia de uma humanidade toda vivendo no mundo como pessoas que estão ali tendo as mesmas experiências, as mesmas vivências. Afinal, nós respiramos o mesmo ar, nos alimentamos das mesmas coisas, temos os mesmos hábitos, grosso modo, e também temos as mesmas expectativas de vida e temos também o mesmo final. Essa palavra, ela aparece no Novo Testamento 2 vezes. A palavra oikoumene, ela aparece 2 vezes. Uma vez quando Lucas usa esse termo para se referir ao Império Romano, que era exatamente o domínio de todas as pessoas. Está lá em Lucas capítulo 2, verso 1. Mateus também usou essa palavra, mas ele a usou num outro contexto, num outro sentido, para se referir ao mundo como campo missionário, onde o evangelho deveria ser pregado a todas as criaturas. Está lá também em Mateus capítulo 24, verso 14. Embora esse termo grego apareça no Novo Testamento 2 vezes, a palavra ecumênico ou a palavra ecumenismo não aparece em nenhuma parte do Novo Testamento ou da Escritura. Ele não faz parte do vocabulário bíblico. Ele não foi traduzido como uma palavra comum, como é para nós o sentido de ecumênico. Por que ela não aparece? Porque a igreja cristã nunca se preocupou com isso. Ela nunca precisou se preocupar com isso. A igreja primitiva sempre usou a ideia do ecumenismo porque ela vivia sempre como uma unidade. Ela buscava a unidade, apesar de ela ser uma reunião de pessoas com várias ideias diferentes. Chegava ao ponto de ter numa mesma comunidade de fé pessoas com compreensões doutrinárias tão distintas, como, por exemplo, uma igreja da Assembleia de Irmãos da Assembleia de Deus convivendo com adventistas no mesmo espaço. Você imagina isso nos dias atuais? Mas a igreja primitiva fazia isso. Dentro da própria igreja existiam diferentes posições doutrinárias e isso não era motivo de escândalo nem motivo de preocupação. O que a igreja queria é que, apesar das diferenças, eles fossem capazes de viver juntos numa mesma comunidade de fé. Foi a partir dos séculos seguintes, da vivência da igreja, que essa preocupação começou a tomar conta, quando surgiram os conflitos doutrinários, as diferenças, quando começaram a causar divisões. E aí o que acontece? Na história do cristianismo, a igreja começou a fazer concílios para resolver divergências doutrinárias. E esses concílios eram chamados de concílios ecumênicos. Os concílios ecumênicos eram exatamente esse convite para que os cristãos de várias partes, de várias culturas, de várias ideologias, de vários costumes, pudessem sentar em torno de uma mesa para discutirem uma solução comum para aqueles problemas.
era o concílio ecumênico. Nós conhecemos um deles, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A igreja queria resolver o problema dos irmãos e irmãs que eram gentios, que se convertiam ao cristianismo e que havia uma exigência para que eles adotassem hábitos judaicos. E aí então a igreja se reúne no primeiro concílio ecumênico para dizer que eles não precisavam mais usar os costumes judaicos, mas que observassem um conjunto de práticas, de costumes mínimos para que eles pudessem se apresentar como cristãos e cristãs. Esse termo, então, vai ser utilizado durante toda a história do cristianismo para essa chamada, para que eles pudessem encontrar soluções comuns para conflitos vividos pela igreja de um modo geral. Esse termo, ele só veio ser aplicado de maneira mais abrangente no ano de 1910. Por incrível que pareça, quem utilizou esse termo foram os protestantes. No ano de 1910, os grupos das agências missionárias sentiram a necessidade de se reunirem para discutir os problemas comuns na obra missionária no mundo. Então, as agências missionárias começaram a perceber que tinham problemas de sustento, problemas de linguagem, problemas políticos, problemas sociais, que acabavam sendo problemas iguais de todas as agências. Todas as agências enfrentavam os mesmos problemas. Então, eles se reuniram na cidade de Edimburgo, em 1910, lá na Escócia, para discutirem o problema da missiologia. E aí realizaram o primeiro Congresso Mundial de Missões, ou era chamado de Conferência Missionária Mundial, a primeira delas. Dali dessa conferência saíram várias ações para poder trazer uma unidade no corpo de Cristo. As divergências doutrinárias começaram a aparecer, as diferenças denominacionais começaram a trazer preocupação e aparecer. Então nós temos que resolver esses problemas. Uma das soluções encontradas por esse movimento que foi chamado de ecumênico, é aí que entra a palavra, surgiu o Conselho Mundial de Igrejas, que existe até hoje. Então, esse Conselho Mundial de Igrejas reúne-se de quando em quando para poder discutir problemas comuns, problemas de necessidades mundiais, problemas de enfrentamento de crises da humanidade de um modo geral. Então, esse termo começa a ganhar significado, a ganhar expressividade. Houve um teólogo católico que adotou esse termo para a sua teologia. O nome dele era Yves Congar, um grande teólogo católico, especialista em eclesiologia. E ele, então, constrói uma teologia voltada para a busca da unidade entre cristãos. Nós podemos sonhar com isso, de acordo com a teologia de Yves Congar. Foi aí, então, que a Igreja Católica realizou mais um concílio ecumênico, que foi o Concílio Vaticano II, entre os anos 1962, 1965, e esse concílio tirou uma decisão de que a Igreja Católica iria trabalhar em torno da busca da unidade de todos os cristãos. A gente sabe que isso é muito difícil. A gente sabe que a ideia é linda, maravilhosa, mas de execução muito complexa. E o concílio, ele não tratou do ecumenismo como se fosse uma uniformização das instituições eclesiásticas. Mas ele disse que dentre essas diferenças existentes, nós podemos olhar uns para os outros e considerar a cada um como nossos irmãos e irmãs. Essa decisão, ela foi fantástica, porque o concílio disse que é possível a gente fazer uma aproximação
respeitosa, a fim de que as barreiras que impediam que os diferentes membros dos segmentos cristãos pudessem ser superadas, que era a dificuldade de olhar para o irmão da Assembleia de Deus e chamá-lo de irmão e de irmã. O presbiteriano, a gente chamá-lo de irmão e de irmã. E o católico também, a gente chamar o católico também de nosso irmão e de nossa irmã. Essa que é a preocupação, porque há muitas pessoas que acham isso um absurdo. É uma grande heresia a gente chamar um cristão católico de irmão, mas se ele segue Jesus, ele é o nosso irmão. É em torno dessa fé que nos une é que nós precisamos entender que fazemos parte de uma só família. O ecumenismo, em seu sentido mais amplo, é o exercício do amor fraternal entre as diferentes confissões de fé. De sabermos que é possível a gente sentar a uma mesma mesa, e isso requer de nós a capacidade de acolher o outro, que é membro de outra denominação, de outro segmento cristão, como um irmão na fé.